Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora uma implementação bem superficial, sem muitos detalhes, do conteúdo que a gente viu na aula de heurísticas. Então, hoje nós vamos implementar a heurística de random search, ou de busca local. Vamos utilizar o Python bem simples, vamos fazer uma implementação bem simples, mas ainda por mais simples que seja essa implementação, ela é útil o suficiente para resolver boa parte dos problemas que a gente tem, dos problemas que a gente apresentou, por exemplo, o problema da mochila e uma instância do problema do caixeiro viajante, ok? Vamos lá. Bom, aqui nós temos o nosso notebook, certo? Vou fazer as importações básicas. Ele vai alocar o notebook, alocar a memória, alocar a máquina virtual. Ok? Inicializou. Conectado. Bom, agora nós temos aqui o desenvolvimento da função do random search. Então, quando eu vou olhar o random search, você vai ver que ele tem alguns parâmetros. Vamos fazer uma documentação desses parâmetros aqui. Ok? O primeiro parâmetro que eu tenho aqui é a instância. O que é a instância? A instância, ela é a solução inicial do problema. Então, você passa uma solução inicial para o random search, certo? E daí ele vai melhorando. O random search, ele é uma heurística de melhoramento. Ele vai melhorando essa solução, buscando no espaço. Para isso também, eu preciso de uma função de decisão, que é a função de decisão do problema que nós estamos tentando resolver, né? A função de decisão do problema que está sendo resolvido. Bom, neste momento, vocês devem estar se fazendo uma pergunta. Olha, mas como é que eu vou passar uma função como parâmetro para uma outra função? Lá no C a gente tem, por exemplo, ponteiros de funções. Isso é possível aqui no Python? Sim. O Python ele tem um mecanismo chamado Lambda Functions. Você também pode passar o nome da função e utilizar aquele nome ali como se fosse um ponteiro. Mas além disso, você pode colocar uma função dentro de uma variável. E isso é utilizando o construto do lambda, ou funções lambda. Então, dentro daquela, você cria uma variável do tipo lambda, e essa variável ela representa a chamada para uma função. Mais para frente nós vamos detalhar isso. Bom, voltando aqui ao nosso código, então eu vou passar aqui como parâmetro uma função de decisão. Vou passar como parâmetro uma função de qualidade. Essa função de qualidade é aquela que eu passo como... Desculpa, vamos voltar aqui na função de decisão. A função de decisão, ela recebe uma instância como parâmetro e retorna um valor booleano, né? Verdadeiro se aquela instância é uma decisão do problema, é uma solução do problema, ou falso se aquela instância não é uma solução do problema. Já a função de qualidade é diferente, ela recebe uma instância do problema, mas ela vai retornar um valor numérico que representa a qualidade daquela solução, ok? Então, a função de qualidade, ela tem outra característica. Então, retorna a qualidade da solução. Eu vou mudar essa descrição aqui também, vou colocar aqui, ó, retorna se a instância é ou não uma solução, ok? Então eu tenho a função de qualidade. Então essa aqui ela retorna booleano, né? Essa aqui retorna um valor inteiro.
eu tenho uma função que é a função de comparação. O que essa função de comparação faz? Lembrando que neste caso aqui nós temos a random search, ela pode ser utilizada para problemas de minimização ou para problemas de maximização. Então, no caso, eu preciso saber qual função de comparação que eu uso. Se quando eu tenho duas instâncias, eu vou pegar a que tem o maior fitness ou a que tem a menor fitness. Aí vai depender do problema. O que essa função de comparação faz é exatamente isso. Eu passo por ela e aí, dentro dessa função, ele vai estar fazendo a comparação de duas instâncias, do fitness de duas instâncias, escolhendo se eu vou querer a que é a menor ou a maior, ok? Ou algum outro parâmetro que eu desejar. Então, a função de comparação, ela retorna a melhor instância entre duas instâncias. Aí o melhor aqui depende do tipo de problema que a gente está implementando. Eu vou ter uma outra função de busca. Essa função de busca aqui, ela realiza uma modificação aleatória em uma instância. Ou seja, o random search, ele não sabe, ele não conhece qual o problema que está sendo resolvido. Por que eu passo esse tanto de função aí para como parâmetro para a função random search? Porque ele é um resolvedor genérico de problemas. Ele não sabe que tipo de problema está sendo resolvido agora. Então eu tenho que passar essas funções que elas são específicas do problema que está sendo resolvido naquele instante. E essa daí, por exemplo, a função de busca, ela pega a codificação de uma solução e muda ele aleatoriamente. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, porque eu não sei qual que é o problema ainda, então eu delego a quem estiver utilizando o random search para criar essa função que insere uma modificação aleatória naquela solução. O que é a modificação aleatória? É uma busca local ao redor daquela solução. Beleza? Voltando. Então, a função de busca, ela realiza uma modificação aleatória, ou seja, faz uma busca aleatória em uma instância. Por fim, aqui eu tenho o número de iterações, que fala quantas iterações vai ser, quantos loops, vai ter a minha busca local, a quantidade de iterações do algoritmo. Aqui eu tenho vizinhos, a quantidade de instâncias vizinhas serão consultadas, ou seja, para cada iteração, quantas soluções aleatórias eu vou testar ao redor da minha solução atual. E aqui eu tenho o raio de vizinhança. O raio vizinhança, ele é uma porcentagem. Então, é a porcentagem de modificações que serão realizadas na solução atual. A porcentagem de modificações que serão realizadas na solução atual para gerar, então, um enter aqui, para gerar cada vizinho. Então, como é que eu gero os vizinhos? Então, eu tenho dois parâmetros interessantes aqui. Eu tenho a quantidade de vizinhos que eu vou olhar, ok? Lembrando que cada vizinho é a solução atual modificada. Mas o quanto que ela vai ser modificada? É esse raio de modificação. Então, se eu quiser olhar os vizinhos bem próximos da minha solução atual, eu vou colocar um raio de vizinhança bem pequeno, por exemplo, 5%. 5% são mudanças bem pequenas na solução atual. Então, se eu tenho uma solução atual aqui, ele vai olhar com um raio bem pequeno aqui ao redor dessa solução. Mas vamos supor que eu quero olhar
uma vizinhança bem mais ampla. Então eu pego a minha solução atual e ponho um raio de vizinhança de, por exemplo, 25%. Então, ao invés de olhar aqui ao redorzinho, eu vou colocar um raio muito maior para olhar modificações muito mais amplas no entorno desta solução atual. Então, esses dois parâmetros, eles controlam a amplitude da busca que eu vou realizar em cada iteração do meu algoritmo. Então, eu tenho sempre que olhar a quantidade de vizinhos que eu vou olhar e o raio de vizinhança, ok? Voltando. Então, uma vez que eu tenho esses parâmetros estipulados, vamos ao algoritmo propriamente dito. O algoritmo é muito simples. Então, lembrando que o Random Search aqui, ele é um algoritmo que ele é genérico, ele serve para qualquer instância. Eu não sei qual o problema que está sendo resolvido aqui, não tem nenhuma informação. Então, a partir da primeira instância que foi gerada, eu vou ver qual que é o tamanho, né, dessa instância, qual que é o número de itens que tem lá na codificação, ok? Então, eu vou criar uma cópia da solução atual, uma cópia dessa instância inicial que foi fornecida, vou criar, que ela vai ser, vou chamar agora de solução atual. Mas lembrando que essa solução atual aqui, ela vai ser modificada durante a execução do algoritmo, ok? E aí eu também salvo qual que é a qualidade dessa solução atual. Já chamo a função de qualidade lá e passo como parâmetro a solução atual. A curva de aprendizado, ele é o histórico da execução do Random Search. Então, para cada iteração, eu vou salvar qual que é a qualidade, a melhor qualidade que eu obtive durante a execução daquele algoritmo. Então, eu vou fazer um for aqui, eu tenho o contador de iterações, que ele vai de 0 até o número máximo de iterações que eu forneci aqui. Para cada iteração, eu vou imprimir o número da iteração, e aí eu vou fazer um outro for que vai pegar pela quantidade de vizinhos. Então, vai de 0 até o número máximo de vizinhos, ok? Aí, olha só, eu tenho esse teste aqui. Para que serve esse teste? Eu vou ficar rodando aqui e vou criar uma cópia da instância. E para cada cópia dessa instância, eu vou fazer um for pelo tamanho da codificação que eu peguei aqui, é a quantidade a codificação é um vetor, e eu quero saber a quantidade de posições desse vetor. E eu vou multiplicar essa quantidade de posições pelo raio de vizinhança. Aí ele vai chegar à quantidade de posições deste vetor que serão modificadas aleatoriamente. E aí, para cada uma dessas posições, eu vou chamar a função de busca. Lembra que a função de busca, ela realiza uma modificação aleatória em uma instância do problema. Então, ela vai realizar várias modificações aleatórias aqui, uma para cada, para a quantidade representada pelo raio de vizinhança, ok? Então, essas modificações que eu vou fazendo sequencialmente em cima dessa cópia da instância atual, dessa cópia isso está até errado, isso aqui é valor atual. Cadê? Qualidade, solução atual. Solução, underline, atual. Então, isso aqui, eu faço uma cópia da minha solução atual, ok, nova, executo várias modificações em cima desta solução atual, e aí eu vou verificar, no final do que eu fiz todas essas modificações, se essa nova solução, ela é uma solução válida. Ou seja, eu vou chamar a função de decisão para ver se ela é uma solução válida do meu problema. Enquanto eu não gerar uma solução válida, eu vou ir gerando novas soluções até que eu ache uma solução que está dentro daquele raio de vizinhança e que é uma solução válida. Beleza, é uma solução válida? Sair do meu loop aqui. Quando eu sair desse meu loop, eu vou chamar a função de qualidade para que ela me retorne o valor de qualidade dessa minha nova solução. Beleza? Novo qualidade. A partir daí, eu vou chamar a função de comparação para ver qual dos dois, se esse parâmetro novo aqui é melhor do que o que eu já tenho. Se essa qualidade nova aqui é melhor que a qualidade
que eu já tenho. Se houve melhora, se a qualidade é melhor, aí eu substituo a solução atual pela nova solução. E atualizo a qualidade pela nova qualidade lá. E guardo isso na memória. E eu vou executar esse loop que eu acabei de falar aqui pelo número máximo de iterações, esperando que ele vá melhorando iterativamente, né? E incrementalmente a solução. No final, eu retorno a minha solução atual, que vai ser a última melhor solução que eu conseguir, e a minha curva de aprendizado, que tem o histórico de melhoramentos que foi feito nessa solução atual. Então, vamos executar isso aqui. Beleza, minha solução. Vamos aplicar este algoritmo na solução do problema da mochila. Eu tenho aqui um conjunto de itens que eu gerei. Eu vou compartilhar isso aqui depois com vocês. Então, ele tem um CSV, e dentro desse CSV, eu tenho vários itens, eu nem me lembro de cabeça quantos itens são, mas aqui tem vários. E para cada item, eu tenho o item, o volume que aquele item ocupa e a utilidade daquele item, ok? Então, eu faço um tratamento simples aqui. Não, isso aqui, na verdade, eu nem preciso executar isso aqui. Isso aqui foi só um teste. Beleza? Então, eu vou fazer minha função de decisão do problema da mochila. Dado que eu tenho esse data frame aqui com os itens da minha mochila, ok? Eu vou pegar uma instância que é um vetor binário, ok? Toda instância ele vai ser um vetor binário. Então, eu tenho os itens da minha mochila aqui, cada item tem a sua posição aqui do lado, o seu índice. Então, vai haver deixa eu ver se eu consigo aqui embaixo. Eu já rodei aqui. Vou colocar esse itens aqui. Itens. Olha só, são 56 itens, e aí cada item tem o seu índice, a descrição do item, o volume que ele ocupa e a utilidade. Ok? Tem muitos itens aqui, 56 itens à minha disposição. Então, eu vou ter a minha instância, cada instância desse problema vai ser um vetor de 57 posições. Ok? 57 posições. E aí, quando tem o zero, significa que o item que está naquela posição não foi escolhido, e quando tem um, significa que o item naquela posição foi escolhido. O que eu preciso saber? Eu preciso saber, para decidir se aquela instância, se aquele vetor de 57 posições é uma solução do problema da mochila, eu preciso saber a capacidade máxima da mochila. E preciso ter a lista dos itens, que é essa lista aqui em cima. Com eles, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os itens selecionados, certo? Todos os itens selecionados. Para isso eu pego a lista de itens e pego a minha instância. A minha instância é um vetor que tem exatamente o mesmo tamanho da lista de itens. E aí ele vai selecionar só os itens que têm a instância igual a 1. Então aqui são os meus itens selecionados. Pego o valor do volume de todos esses itens selecionados e somo. E aí, esse somatório tem que ser menor ou igual à capacidade máxima da mochila. Então, essa aqui é a minha função que decide se aquela instância ela é ou não uma solução para o problema daquela mochila, com aquela capacidade. Então, vamos lá. Depois, eu vou ver qual que é a função de qualidade da mochila. Como é que é a qualidade da mochila? A qualidade da mochila é a soma das utilidades, o mesmo processo. Pego só os itens que estão lá no vetor igual a 1, ok? Que é a minha instância, são os itens selecionados. E vou somar a utilidade de todos aqueles itens. Essa é a qualidade daquela mochila. Perfeito. Aqui eu tenho uma função que cria uma mochila vazia, com valores aleatórios. Então, o que eu vou fazer? Que eu crio uma mochila, eu tenho um índice de aleatoriedade aqui que vai escolher a quantidade. Ela
Por que eu estou querendo esse índice de aleatoriedade? A minha instância ela é criada toda com valores zero. Todos é um vetor, por exemplo, naquela mochila de 57 posições e todas as posições são zero, certo? O que acontece aqui? Eu tenho que escolher quantos por cento dessas 57 posições eu vou mudar para 1. Então aqui eu estou colocando que 10% delas. Aí ele vai dar um for para 10, escolhe uma posição aleatória de 0 até 57 e nessa posição aleatória ele põe 1. Aí eu criei uma instância aleatória, ok? Então essa é a minha função de construção. Ela não é chamada lá no algoritmo do Random Search. Eu chamo ela antes de chamar o Random Search. E por fim está aqui a minha função de busca local, que ele pega a instância, o tamanho daquela instância, né? Vou escolher uma posição aleatória dentro desse tamanho aqui e vou inverter. Aí eu vou pegar o valor atual e vou inverter. Se for 0 vai para 1, se for 1 vai para 0 e retorno aquela instância. Então esta aqui é a codificação binária. Agora olha só, eu vou executar o Random Search. Eu vou criar minha solução inicial, né? Criar a solução inicial. Depois eu só vou ver o tamanho aqui. Tamanho da solução. Nós sabemos que será igual a 57. E aqui eu crio os lambdas que eu falei lá para vocês. São as funções. Então, o que é o lambda? Eu vou criar uma variável chamada decidir. Essa decidir, ela é uma função. Eu chamo esse lambda aqui para dizer que ela é uma função que recebe um parâmetro, esse i. E quando esse parâmetro i ele é recebido, eu vou chamar aquela função lá, chamada mochila de decisão. Vou passar o parâmetro i. Eu tenho que passar os itens, aquela coleção de itens, e tenho que passar o que é esse 20 aqui mesmo lá na mochila? Capacidade máxima da mochila. A capacidade máxima da mochila aqui, por exemplo, é 20. Então, por que eu tenho que fazer isso mesmo? Só para lembrar, porque quando eu chamo o meu Random Search, o Random Search ele parte do pressuposto que a minha função de decisão ela só recebe um parâmetro, que é a instância. Só que a minha função de decisão aqui da mochila ela precisa de outros parâmetros. Ok? Então eu crio essa função chamada decidir, que é, na verdade, apenas uma outra função que recebe só a instância e chama a minha função mochila com esse parâmetro que ela recebeu aqui e os outros valores que eu já sei. Eu faço a mesma coisa para a função de avaliação, que precisa também dos itens, e faço isso para a minha função de comparação. E no caso aqui, a minha função de comparação é sempre se a qualidade for maior. Você vê que aqui eu estou criando uma nova função que recebe dois valores, o i e o j, e vai retornar se o primeiro valor é maior do que o segundo valor. Ok? Ela retorna essa comparação aqui. Por fim, tem a função de mudança, que ele vai pegar esse t, que é o tamanho da solução, e vai passar a instância e vai mudar um item qualquer que está dentro dessa solução aqui. Pronto. Agora eu posso chamar o meu Random Search com essas funções que eu passei aqui, a minha solução inicial. Eu quero que ele faça 30 iterações. Em cada uma das iterações, ele vai verificar 10 vizinhos e cada vizinho vai ser 20% diferente. Esse aqui vai ser o meu raio de vizinhança. Então vamos acompanhar a execução do algoritmo aqui. Então na iteração 0 já teve várias melhoras, na iteração 1 já teve uma melhora, não houve melhoras nas iterações 2 até a 7, na 8 houve uma melhora e por aí vai. Então ele vai rodar aí 10 iterações. Vocês podem ver que o algoritmo ele é razoavelmente rápido, ok? Vamos esperar aqui até ele chegar na 30ª iteração, quando o algoritmo para. Então, a partir da solução inicial, já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 melhoras, 8 melhoras, e parou o algoritmo. Lembrando que eu fiquei aqui com o valor final, né, com a mochila final, a melhor,
E aqui a curva de aprendizado. Agora eu quero ver a curva de melhoria, né? Eu vou pegar essa curva aqui e vou plotar ela. Ele vai me mostrar aqui de onde que saiu a solução inicial. Ela tinha um fitness de 70, é a soma das utilidades. A solução final bateu alguma coisa aqui depois de 140, provavelmente 145. Então, praticamente dobrei a utilidade da mochilista, que são as iterações. Ok? Então, o que que esse essa curva aqui nos mostra? Gerações, plt.ylabel é a qualidade e é a curva de convergência, o tanto que aquela solução melhorou ao longo do tempo. Tá aqui, ó, curva de convergência, a gente tem a qualidade aqui, que ela foi melhorando ao longo do tempo, e aqui ao longo das gerações do meu algoritmo. Eu poderia fazer inúmeras modificações aqui, eu poderia aumentar o número de iterações, eu poderia aumentar o raio de a quantidade de vizinhos, eu poderia aumentar o raio de convergência, mas esses são experimentos que eu vou deixar para vocês fazerem e compararem diferentes soluções apresentadas pelo algoritmo de Random Search para diferentes instâncias do problema, variando aqueles parâmetros. Agora, nós vamos aplicar o Random Search na solução do caixeiro viajante, que é um problema, de certa forma, mais complexo. Vamos lá. Então, aqui embaixo, nós temos desculpa, eu esqueci de mostrar quais são os itens e a qualidade dos itens da mochila. Então, vamos olhar aqui. Da solução final. Desculpa. Itens. Eu não coloquei. Depois eu mostro isso aqui. Isso aqui é coisa simples. Eu só mostro os itens que foram escolhidos na mochila. Ok. Vamos ao problema do caixeiro viajante, porque ele é mais interessante. Aqui, gente, eu estou utilizando, lembrando que o problema do caixeiro viajante, ele é um problema de grafos. Então, eu preciso gerar um grafo, né? Ou seja, um conjunto de vértices e as arestas ligando esses vários vértices. E para isso existe uma biblioteca muito boa no Python, chamada NetworkX. Essa biblioteca que eu vou mostrar aqui para vocês. A biblioteca NetworkX, que a gente costuma importar ela como NX, ok? Então, com a NX, eu crio um grafo vazio e vou gerar uma lista. Eu passo aqui, tá vendo? Eu estou criando uma função aqui que aceita um parâmetro chamado V. V é a quantidade de vértices, que no caso do problema do caixeiro viajante são as cidades, ok? Então, ele vai vou gerar uma lista de V vértices, de 0 até V, ok? Vou adicionar todos. E depois eu vou fazer um for aqui, passando para cada combinação possível entre todas as cidades, e vou criar uma aresta entre elas, ou seja, vou criar um caminho entre essas duas cidades, e a distância é um valor aleatório entre 0 e 500, poderia ser até um valor maior do que isso, e depois eu vou retornar esse grafo. Então eu vou criar essa função, desculpa, vou começar aqui, né? Vou importar minha biblioteca NetworkX, e eu vou utilizar a biblioteca NetworkX para criar um grafo, e esse vai ser um grafo completo, onde todas as arestas apontam, onde todas as cidades apontam umas para as outras, é o que esses dois fors estão fazendo aqui, e a distância entre elas será aleatória, ok? Eu vou colocar mais duas funções aqui, eu vou deixar que vocês estudem elas depois. Uma é para plotar o grafo inteiro, completo, e a outra é para plotar só um caminho dentro desse grafo, ok? O caminho que nós escolhemos, ok? Vamos lá. O que eu preciso fazer? O que é a minha função de decisão? Na minha função de decisão é o seguinte, eu não posso passar mais de uma vez pela mesma cidade. Como é que eu vou representar
como é que eu vou representar uma solução do caixeiro viajante? Aqui nós não vamos utilizar o vetor binário, vamos utilizar a representação de lista. Então vamos supor, se eu tenho 10 cidades, uma coisa que eu tenho que decidir no meu problema, de qual cidade que eu vou sair, que é a cidade inicial. Então, se eu tenho uma cidade que eu sei que eu vou sair dela e que eu vou chegar nela, eu só preciso da ordem das próximas 9 cidades, certo? Porque a cidade de início é a mesma cidade de final. Então, eu preciso de um vetor de 9, dado que eu tenho 10 cidades, eu preciso de um vetor de 9 posições, e em cada posição do vetor está a próxima cidade. Então, eu tenho a cidade inicial. A primeira posição do vetor diz que eu estou saindo da cidade inicial e indo para aquela cidade. A segunda posição do vetor diz qual que é o número da cidade que eu vou agora. Então, eu estou saindo da cidade que está na posição 0 e indo para a cidade que está na posição 1. E aí, na sequência, até que eu chego na última cidade, na posição 9 lá do vetor. Quando eu saio dessa posição 9, eu sei que eu estou retornando para a cidade inicial. Então, eu só preciso de um vetor de 9 posições para fazer o circuito completo. Qual que é a questão? Como é que eu valido se esta solução é uma solução válida? Não pode ter dentro desse vetor a mesma cidade mais de uma vez, ou seja, ele não pode passar pela mesma cidade mais uma vez, tem que ter todas as cidades. Todas as cidades têm que ser diferentes, ele tem que passar por todas as cidades uma única vez. E não pode ter a solução inicial, porque eu estou saindo dela e estou voltando para ela. Então, esta é a representação de uma instância do problema do caixeiro viajante. Então, voltando lá, nós vamos ver que eu estou fazendo aqui na função de decisão, eu estou passando por todas as cidades que estão aqui no meu gráfico. Eu vou verificar se essa cidade ela é diferente da cidade inicial, porque não pode ter, né? E aqui, quando eu pego na instância, eu vou verificar aquela cidade. A instância não pode ser 0, significando que aquela cidade não foi contabilizada, e nem pode ser maior do que 1, significando que ela apareceu mais de uma vez. Se essa condição for satisfeita, então essa não é uma instância válida do meu problema. Se todas essas condições foram satisfeitas, então aquela instância ela é uma solução do meu problema do caixeiro viajante. Ok? Então tá aqui. Então, olha só, aqui, por exemplo, eu tenho 10 cidades, e vai de 0 até 10, e a minha cidade inicial é 0. Então, eu passo um vetor desse aqui. Se eu repetir uma cidade mais de uma vez, por exemplo, ele tem que me retornar opção. Eu não executei, desculpa. Olha só. Eu não defini o G também. Desculpa, eu tenho que criar o G. Não dá para executar aqui. Só se eu for lá embaixo, criar um G. Deixa isso aqui. Limpar. Eu vou criar um G aqui. Aí fica facinho. G é igual a criar grafo, né? G é igual a criar grafo, e eu vou colocar um grafo de tamanho 10. Pronto, criei um grafo. Agora eu consigo executar aqui minha função. É falso. Por que é falso? Porque tem a cidade 2 duas vezes. Aqui eu tenho que dar verdadeiro. Ok? Eu não posso ter também 0, por exemplo, que é a minha cidade inicial. Porque se tiver 0, eu coloquei minha cidade inicial dentro da solução e ela não pode estar. Ok? A função da qualidade é muito simples. A função da qualidade, ele só soma as distâncias. Então, eu passo o grafo, passo qual que é a cidade inicial. E aí, para cada valor, para cada índice que está dentro da minha instância, né, se o índice for igual a 0, eu sei que a minha cidade, cada par, né? Cada par lá da minha instância, ele é uma aresta de um vértice e tem a distância, eu tenho que ir somando. Só que a primeira posição da minha instância, ela vem depois da cidade inicial, é o caminho entre a cidade inicial e ela. Então, se o índice for igual a 0, a primeira distância que eu tenho que considerar é da instância inicial até ela. E depois,
eu pego o índice anterior com o índice atual, vejo qual que é, olho lá no grafo, né, da cidade A para a cidade B, qual que é a distância e vou somar na distância total, ok? E por fim, eu também tenho que somar, né, da cidade final até a cidade inicial, a distância. Então isso aqui é só o somatório das distâncias. Então vou pegar aqui um somatório qualquer, mas ele não vai, caixa de qualidade não executei a função. Ele vai me dar o somatório das distâncias desse caminho aqui, 2.930 quilômetros, por exemplo. A minha função de busca local, ela muda um caminho, ou seja, ela muda uma instância lá. Como é que eu mudo a instância? Para cada valor daquele lá, eu vou inverter. Eu vou escolher duas posições aleatórias. A posição A e a posição B, ok? Desde que elas não sejam, os valores escolhidos não sejam a cidade inicial. Enquanto aleatoriamente lá, um deles for a cidade inicial, eu vou escolhendo outros valores aleatórios. Até que eu vou chegar que esses dois valores aleatórios que eu escolhi, o posição A e a posição B, eles não podem ser iguais e nenhum dos dois pode ser a cidade inicial. Quando eu cheguei nesses dois valores iniciais, aí eu vou pegar qual que é a cidade que está na posição A, qual que é a cidade que está na posição B e vou inverter elas de posição. Então essa é a minha mudança que eu faço lá no caminho. Pronto, incluí uma variação aleatória. Então, olha esse caminho aqui. Da cidade 1 vai para a cidade 2, da cidade 2 vai para a cidade 3, até chegar na cidade 9. Ok? A cidade inicial é a cidade 0. Eu quero que ele faça uma mudança aleatória aí. O que ele mudou? Opa, ele trocou o 3 e o 7 de posição. Tá vendo aqui? Então, essa é a minha busca local que é feita aqui em cima da representação do caixeiro viajante, desse caminho. Então, eu tenho uma função de construção que ele simplesmente cria uma instância qualquer, né? Um caminho qualquer, escolhendo aleatoriamente os valores, desde que não seja esse valor, não seja a posição inicial. Então, ele cria um caminho aleatório. Essa aqui é a minha solução inicial, que é uma solução aleatória, puramente aleatória, ok? Não sei o que está caçando aqui. Vou apagar. Por fim, eu vou criar o grafo, a cidade inicial 0, vou criar um grafo com 10 instâncias e vou mandar imprimir esse grafo. Plot grafo, não executei a função aqui em cima, isso acontece sempre, gente. Eu executei, vamos lá. Então, esse aqui é meu grafo. Então, eu tenho 10 cidades, beleza? Todas as cidades são conectadas com todas as cidades e nessas cidades eu tenho a distância. Tá vendo? Tem a distância em quilômetros entre as cidades. Isso aqui é gerado aleatoriamente, gente. Mesma coisa, eu vou criar a minha solução inicial, vou criar as funções lambdas, né, para poder chamar a random search, no caixeiro viajante, por exemplo. O random search aceita, tem que ter só a função I, mas aqui eu preciso passar o grafo G, a cidade inicial, eu empacoto tudo isso aqui na função decidir. Tanto avaliar, comparar, a mudar. E, por fim, chamo o meu random search com todas as funções, a minha solução inicial. 100 iterações, raio de vizinhança de 20 e 30% de raio de vizinhança. Executando. Opa, rapidão. Olha a quantidade. Várias melhoras. Depois passou muito tempo sem melhoras. Vamos plotar essa curva de melhoria. Lembrando que o problema do caixeiro viajante, ele é um problema de minimização. Eu tenho que escolher o caminho que tem a menor distância. Então, olha só. A minha solução aleatória inicial, a distância dela era próxima de 3.000 quilômetros. Aí, ao longo do tempo, ele foi melhorando e me gerou uma solução que tem menos de 1.800 quilômetros. Ok? Ele saiu de 3.000 e foi para 1.800. Ok? Então, vamos plotar esse caminho aqui. O caminho escolhido dentro daquele grafo lá é esse aqui, ó, saindo da cidade 0. Cadê a cidade 0? A cidade 0 está aqui. Aí passa por aí, vem para cá, passa para cá, daqui vai para cá. Daqui ele vem para cá, passa aqui, vem aqui. Daqui ele vem para aqui, dos 5 ele volta para a cidade inicial. Esse daqui foi o caminho melhorado dentre
todos esses caminhos possíveis dentro de todo esse universo de combinações possíveis. Será que é a melhor combinação? Será que é a melhor otimização? Isto, gente, é uma coisa que nós não sabemos, porque isso é a natureza do algoritmo de Randall, ou seja, ele é uma heurística, eu não posso dar a garantia de que essa é a melhor solução. Mas nós vimos que ele testou uma quantidade muito grande de soluções. Então, eu coloquei, por exemplo, 100 iterações. Em cada uma dessas 100 iterações, ele testou 20 vizinhos, ele tentou 20 variações daquele valor. Então, ele testou uma quantidade enorme de combinações e conseguiu achar uma solução melhorada. Então, se eu aumentasse o número de iterações, aumentasse o número de vizinhos, tudo isso faz com que o meu espaço de busca seja melhor explorado e eu vou achando melhores soluções, ok? Então, é isso. Façam experimentos, testem e apliquem isso em outros problemas e na nossa próxima aula nós vamos ver as meta-heurísticas e, em particular, a meta-heurística de algoritmos evolucionários, algoritmos genéticos. Até lá, pessoal!